Bom, já passamos o meio-dia, né? Boa tarde a todos, senhores e senhoras deputados e deputadas. Eu sou pesquisador do INEP-FUP, sou também professor do Estudo de Economia do FRJ. E antes de eu começar minha apresentação, é muito interessante perceber do que foi falado nas mesas anteriores. A gente, enquanto um grupo de estudos e de pesquisadores, do que foi falado na apresentação da FEComércio, nós não temos dúvida nenhuma hoje, dado o tipo de abertura em curso, tanto no refino, né, quanto na questão da distribuição, que nós estamos caminhando de um monopólio estatal, que é relativamente controlado, para um monopólio regional natural. E eu vou explicar isso na minha apresentação, e que o argumento utilizado nesse momento, e de que a abertura vai reduzir os preços dos combustíveis, nós vamos ter uma tendência de alta dos preços dos combustíveis. E eu vou explicar por quê nessa minha apresentação, tá ok? Eu posso adiantar minha apresentação, e o abastecimento é marcado por 4 grandes áreas, tá? A área do refino, fornecedores, distribuição e revendedores. O que é que nós temos na nossa estrutura de mercado? Aqui é importante, porque a gente fala mais mercado, é evidente que queremos mais mercado, mais concorrência e redução do preço. Mas existem mercados diferentes, tá? O refino é completamente diferente do mercado da revenda. E eu quero ressaltar esse ponto, eu vou mostrar aqui para vocês, que gostaríamos de ter 147 refinarias como nos Estados Unidos? Sim, mas isso é impossível em termos de mercado. Por que é impossível? Porque não temos escala para isso, e porque não temos uma infraestrutura para isso, né? Como foi alertado anteriormente, a questão do refino foi estruturada no caso brasileiro para ser complementar. Nós temos estruturas de dutos, nós temos estruturas de transporte que são necessariamente monopólios regionais, né? O que nós estamos, nesse momento, em curso, uma abertura assodada, tanto no refino quanto nessa regulamentação atual, que nós tenderemos a ter um custo enorme no médio prazo, com tendência de aumento de preço e, mais ainda, com risco de segurança energética na questão da distribuição, como foi alertado anteriormente. Se uma refinaria independente para, quem é que vai suprir? Né? Em regiões distantes, como é que isso vai funcionar? E arrisco aqui a dizer que, sim, o tipo de verticalização em curso vai criar monopólios privados do poço ao poste. Privados, com a baixa capacidade regulatória. Tá? Esse é um elemento importante para ficar claro, ou seja, inclusive convergindo com o que foi dito na mesa anterior, tá? A questão, um pouco das características do que é essa cadeia de abastecimento, um pouco já foi falado, ou seja, produção, refino, distribuição e a revenda. Tá? Nós temos hoje 19 refinarias, 12 em 17 em operação. Nós somos o 7º mercado consumidor de derivados. Tá? 382 usinas de etanol. E nossa estrutura está muito associada na questão veicular, né? Como todos vocês sabem, nesse processo. Aqui é um ponto que não foi alertado anteriormente, que é a questão da segurança do abastecimento. A Petrobras foi criada como uma segurança estratégica para a questão do abastecimento. E uma regulamentação central tem a ver com abastecimento em que sentido? Vai levar nos rincões mais distantes o derivado. Se ele se tornar inviável economicamente levar pela questão do custo logístico, não vai, dada a configuração atual. Né? É interessante isso. Eu sou do interior da Bahia, num lugar bem pequeno, e ali só sobrevive no máximo 2 postos de gasolina. Quiçá 1. Isso tem a ver com o que é a estrutura de mercado. Nós estamos abrindo o refino, nós estamos abrindo a regulamentação atual, e nós estamos, isso eu não tenho dúvida pelos nossos estudos, transitando de um monopólio público, com todos os seus problemas e questões, mas que é mais fácil ser regulado pelo Estado, porque é proprietário, em grande parte, e caminhando para o monopólio, por monopólios privados regionais, com a entrada das grandes empresas em curso nesse processo. E mais ainda, esse monopólio regional vai engolir os postos pequenos e médios rentáveis. Vai reduzir a competição na ponta. Tá? Esse é um cenário em curso e que
Olha a nossa característica atual. Nós temos uma produção, uma capacidade produtiva de derivados e produzimos abaixo da nossa capacidade. É evidente que não dá para produzir na capacidade plena, porque tem um mix que é formado nesse processo, mas nós importamos uma quantidade cada vez maior e a nossa demanda futura tende a crescer, tá? Para 2026, segundo a empresa de planejamento energético. Ou seja, nós temos duas... O que a gente está discutindo do setor energético nesse momento? Duas grandes questões. Como superar os gargalos do investimento em logística para reduzir custos e a questão do preço. Né? Esses são os dois grandes gargalos, acho que são as duas questões de toda a cadeia, de todo o segmento, que vai da Fé-Comércio, que vai dos petroleiros, ou seja, de todos os segmentos da sociedade brasileira. Acho que essa é a questão central. Tá? É evidente que mais concorrência tende a gerar redução de preço, mas que concorrência, que tipo de mercado e que tipo de regulação? Acho que esse é um ponto central, que a gente está fazendo tipo de abertura sodado. Nós não estamos fazendo abertura parecida com o que foi feita nos anos 90, com questão regulatória, como foi alertado aqui, com empresa espelho. Né? Não teremos refinarias espelho. Né? A tendência é que essas refinarias vão ser compradas pelos produtores que já estão no pré-sal, vão integrar na distribuição, impedindo mercados contestáveis na entrada, porque você vai controlar também os terminais. Tá? E mais ainda, como são monopólios regionais, e a gente já tem hoje um preço de paridade internacional, né? Qual é o sentido da redução de preço na questão do refino? Na questão da distribuição? Nós já temos um preço de paridade internacional, que é o preço de concorrência. A tendência é, esse preço tende a aumentar. E tende a aumentar por quê? Porque você vai ter monopólios regionais, fragmentações nesse processo da cadeia, e aí a gente espera, e é evidente, a gente fala assim, mas espera aí, Eduardo, como vai ser possível? Por que não vai aumentar o investimento? Pessoal, vai entrar uma empresa num segmento, ela tem que rentabilizar o dinheiro dela. Então, para começar a fazer investimento, ela tem que tirar um determinado valor. Esse investimento não vem no curto prazo. Tá? Essa é uma característica em curso, como já foi comentado aqui. Qual é a característica da nossa cadeia logística? Ela é regional, ela é estruturada dessa forma. E aí a comparação com os Estados Unidos, claro que o nosso sonho, nesse sentido, é ser os Estados Unidos, mas a estrutura dos Estados Unidos foi montada na concorrência desde 1920. É possível ter essa quantidade de refinarias porque tem dutos e terminais nesse padrão. E aí pergunto para vocês, quem é que vai construir esses dutos e terminais se você não tem escala para isso? Né? E aqui que foi alertado anteriormente, como é que você faz a abertura sem ter construído a infraestrutura? Né? A gente, do INEP-FUP, faz o alerta para vocês, senhores deputados, a forma de privatização que está em curso, tanto no refino, quanto essa proposta de verticalização, nós vamos caminhar para uma oligopolização, com o argumento de que vai reduzir preço e aumentar o investimento, nós vamos caminhar, provavelmente, em sentido contrário. Os preços tendem a ficar no mesmo patamar ou até aumentar, tá? E o investimento vai vir de forma muito gradual. O que nós vamos ter é aumento das importações de derivados e o controle desse mercado regional, impedindo, sim, que chegue na ponta a redução do preço ao consumidor. Para vocês terem ideia, do GLP, e aí a ANP agiu corretamente, a Petrobras estava adotando o preço do GLP europeu, só que a gente importava GLP dos Estados Unidos. E aí mudou essa questão regulatória e o preço tende a cair. Mas tende a aumentar novamente por quê? Porque nós temos uma tendência de aumento de preço do petróleo. E aí, um pouco discordando do O'Donnell, o petróleo é mais do que uma commodity. Os derivados são mais do que uma commodity. Por quê? Porque é um ativo estratégico geopolítico. Se fosse apenas uma commodity, a gente não teria tanta guerra no Oriente Médio como a gente tem hoje. A gente não veria tantos dons mexendo e desestabilizando e mais. Os derivados agora tendem a aumentar. Por quê? Porque a Arábia Saudita, para repor o petróleo mundial, está tendo que exportar petróleo e reduzir a produção de derivados. Então, os derivados vão subir ainda mais do que a tendência do petróleo. E qual é o nosso problema? Como a gente tem um tipo de paridade que depende da taxa de câmbio, observem bem, a nossa taxa de câmbio é uma das mais voláteis do mundo. Né? Você tem que estruturar... Só mais um minutinho, deputado, para fechar. Você tem que estruturar um tipo de política de preço que leve em conta as questões internacionais, mas também os nossos custos. O preço associado do refino com a produção, se é integrado, os custos têm caído fortemente no pré-sal. Ou seja, a tendência em curso, nesse momento, é
transição do monopólio público para o privado, com o aumento das margens de lucro dessas empresas integradas privadas, né, e redução do benefício do bem-estar para a sociedade, que o economista gosta de falar essa coisa do bem-estar, que significa o seguinte: a tendência é aumento do preço na bomba com o aumento da lucratividade da cadeia como um todo, e essa cadeia vai ser integrada como a partir das grandes empresas petroleiras internacionais, afetando tanto o consumidor, mas também quem? Os postos de gasolina, os distribuidores, que tendem a ser engolidos, que a bandeira de 44%, como foi alertado, com um preço menor, tende a reduzir muito fortemente, e o argumento de que a Petrobras deslocava, você vai ter o deslocamento a partir de empresas grandes, privadas, internacionais, que não é ruim entrar. A questão toda é como você entra e quanto você vai ganhar. A custo de quem? A custo de aumento do preço final para o consumidor? Acho que esse é o recado que a gente do INEP-FUP queria dar, embasado em alguns estudos. A FUP criou um think tank para discutir a questão do petróleo do Estado, a partir de pesquisadores de diversas universidades no Brasil. Nosso argumento é, não que a concorrência seja um mal, mas a forma como está sendo aventado significa aumento dos custos para a sociedade e redução da concorrência na ponta. E no refino, a característica desse monopólio regional tende a aumentar os preços gerais. Eu acho que esse é um ponto de alerta nessa conjuntura atual. A forma sodada como estamos fazendo a abertura vai prejudicar tanto o trabalhador quanto os pequenos e médios revendedores e de abastecimento e distribuição. Ou seja, isso vai gerar um mal para a sociedade brasileira. É isso. Desculpe passar o tempo, deputado. Agradeço ao Eduardo.